Senhor, mas antes disso vamos então orar e preparar o nosso coração para receber essa semente. Então, comigo eu gostaria que vocês orassem. Pai, em nome de Jesus, nós queremos consagrar ao Senhor esse momento. Nós queremos te agradecer, Senhor, por estarmos aqui e poder, Senhor, ouvir a Tua palavra. Nós te agradecemos porque a Tua palavra ela é vida, Senhor. Nós te agradecemos porque a Tua palavra também, ela nos traz, Senhor, paz, ela nos traz alegria, ela nos traz tudo aquilo que nós precisamos. Ela é o poder de Deus para a salvação de cada um de nós, Pai. Nós somos gratos ao Senhor, porque você, Pai, tem cuidado de cada um de nós. E eu creio que nesta noite, Pai, mais uma vez, Senhor, o seu amor será manifesto, Pai. A sua bondade será manifesta, Pai, através das palavras, Pai, que serão ensinadas. Através daquilo que está escrito em Tua palavra, Pai, nos trazendo mais perto de você. No nome de Jesus, nós te agradecemos por uma unção fresca, Pai, neste lugar. Nós te agradecemos, Pai, porque cada palavra, Senhor, será ouvida, Pai, com mansidão em nossos corações, Pai. Trata conosco, Senhor, para que tudo aquilo que Tu tens para nós, Pai, nós possamos usufruir, sim, Pai. E que tudo aquilo que nós também precisamos mudar e aquilo que nós precisamos, Pai, melhorar, nós sejamos também hoje, Pai, convencidos pelo Teu Espírito, para que a nossa vida possa ser alinhada, Pai, com a Tua palavra no tempo de hoje. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus, vocês são privilegiados de estarem aqui hoje à noite. Jesus ama muito vocês. Ama muito cada um de nós, não é? Glória a Deus por isso. O tema do ensino de hoje vai ser: prepare-se para o grande dia. Eita! Sabe, aquele grande dia, o dia que nós vamos estar diante do Senhor, ele vai chegar. Nós não sabemos quando vai ser. Talvez para alguns de nós seja no dia do arrebatamento. Para outros não seja esse momento, né? Mas, independente de como esse momento vai chegar, o que nós temos certeza não é que nós vamos morrer, mas é de que Deus, Ele cumpre todas as suas promessas. A última vez que eu estive aqui ensinando para vocês, eu expliquei um pouco sobre as promessas de Deus. E eu falei sobre Abraão e eu disse que demorou 25 anos, né? A palavra mostra que demorou 25 anos para que a promessa se cumprisse na vida de Abraão e de Sara. Mas os 25 anos se passaram e a promessa se cumpriu. Né? Então, assim, de Davi receber a unção de rei até ele se tornar rei foram cerca de 17 anos. Então, assim, existe um tempo para que a promessa se cumpra. Eu sei que Deus prometeu lá no Éden de que Ele enviaria alguém, né, para a terra, que pisaria ali e esmagaria a cabeça da serpente. Demoraram-se anos para que isso acontecesse, mas um dia Jesus veio. Mesmo que Eva não tenha visto Jesus aqui na terra, mas Deus cumpriu aquilo que Ele prometeu para Eva. Sabe, os discípulos não estão aqui hoje para ver Jesus nos arrebatar ou voltar à terra, mas, mesmo que as gerações tenham passado, a promessa de Deus ela permanece. E o nosso Deus, Ele vai cumprir a sua promessa. Nós temos uma promessa de que Ele vai voltar para nos buscar. Né? Então, por isso que o tema da mensagem de hoje é: prepare-se para o grande dia, porque nós não podemos ser pegados de surpresa por algo que Deus já nos deixou avisados. Né? E eu gostaria de começar lendo com vocês lá em Lucas 12, 45 a 48. Porque quanto mais tempo passa, irmão, tem gente que possa dizer assim: mas já passaram-se 2022 anos e Jesus ainda não voltou. Irmão, eu não sei quantos anos vão passar até Ele voltar, mas eu sei que Ele vai voltar. Se vai passar 2050 anos, isso é com Deus, não é comigo. Mas eu sei que vai acontecer. Só que você não tem garantia nenhuma de que não vai ser daqui a 2 dias, de que não vai ser hoje de meia-noite. Você não sabe quando Ele vai vir, mas você sabe que Ele virá. Só que um dos sinais dos finais do tempo também é que as pessoas cansariam de esperar a volta de Jesus. Vamos ler lá em Lucas. Lucas 12, do 45 ao 48, diz assim: mas se aquele servo disser consigo mesmo: o meu senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados e as criadas, a comer, a beber e a embriagar-se, virá o senhor daquele servo em dia em que não espera e em hora em que não sabe, e castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte com os infiéis.
Aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Então, só até aquela parte lá. A gente vê, em primeiro lugar ali, né, de que um servo achou que o senhor dele estava demorando demais. Eu não sei você, mas eu conheço pessoas que desde quando eu era criança, eu conheço essas pessoas, e hoje essas pessoas estão desviadas. Elas estão comendo, se embriagando, estão vivendo a vida igual uma pessoa do mundo, uma pessoa que não conhece a Deus, porque ela disse, rapaz, já faz 2022 anos e Jesus ainda não voltou, ele não vai voltar mais. E a Bíblia deixou claro que isso aconteceria, mas que não aconteça comigo e com você, porque ele disse, no momento em que ele não espera, ele vai voltar. E está dizendo que aquele servo que conhecia também a vontade do seu senhor, que sabia que ele voltaria e não se aprontou, e não se preparou para este dia, foi pego de surpresa. E recebeu castigo igual o dos infiéis. Sabe, irmãos, o que me assusta nesses últimos dias não é a maldade do mundo, porque o mundo jaz do maligno, a palavra de Deus diz isso. O mundo não tem nada para dar, porque o mundo não conhece a Deus. É natural que o mundo traia os seus cônjuges, porque eles não foram ensinados na palavra. É natural que o homem do mundo engane, faça tudo por dinheiro, faça negócios errados, porque eles não conhecem a Jesus, eles não andam com Jesus, eles não vivem com Jesus, eles não leem a Bíblia, eles não oram, eles não têm comunhão com Deus. Então, se você me falar, fulano traiu a esposa e ele é uma pessoa do mundo, irmão, eu não vou nem ficar assustado, porque isso é natural para eles. Mas para o povo de Deus isso não pode ser natural. Para nós que conhecemos a palavra, as coisas do mundo não podem ser naturais para nós. O pecado não pode ser natural para nós. Mas é assustador você ver que pessoas que conhecem a palavra, que nasceram talvez dentro do Evangelho e tiveram a oportunidade de nascer num lar cristão, de fazer o rema e entre outras oportunidades de conhecer a Deus e ter um relacionamento com Deus, estão fazendo coisas piores do que aqueles que não conhecem ao Senhor nem a sua palavra. Isso me faz chorar muito, porque eu imagino o coração de Deus, como Deus não fica triste vendo esse tipo de coisa. Porque são os amigos dele que os estão traindo. Não são aqueles que nunca foram seus amigos, são seus amigos, são de dentro da sua casa. Sabe, irmãos, isso é muito sério. Eu gostaria de ler com vocês, lá em Lucas 16, nós vamos ler do versículo 20 ao 31. Lucas 16, do versículo 20 ao 31. Eu disse que vocês seriam privilegiados nessa palavra hoje à noite, hein? Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele. E desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico, e até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão, e morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse, Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão, filho, lembra-te de que recebestes os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente, os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E, além de tudo, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou, Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, porém, lhe respondeu, se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Então,
aqui nós vemos um que não é uma parábola, Jesus estava falando para eles ali, né? Uma história real, de que a morte chegou para duas pessoas. Só que depois que eles morreram, e eles estavam na eternidade, nós vemos aqui o rico, né? Fazer três coisas. Quando ele está lá num ambiente de tormento, quando ele está lá sofrendo, a primeira coisa que ele se lembra é de orar. Você viu que ele pediu para Abraão? Ele fez uma oração. Ei, pede para Lázaro molhar o dedo dele e um pinguinho de água que seja aqui para poder tirar o meu tormento. Mas o tempo de orar já tinha acabado. Porque não adianta orar depois que já se foi o tempo. O tempo de orar é hoje, enquanto nós estamos vivos. E ele orou e não houve resposta para a sua oração, porque o tempo já tinha passado. Depois nós vemos a segunda coisa. Ele reconheceu ali, digamos, né, no Hades, ou no inferno, né, propriamente dito, o Hades ali, que Lázaro tinha valor. Veja que ele lá, ele não estava sem memória, ele se lembrava de Lázaro, ele se lembrava das coisas aqui na terra. Ele reconhece Lázaro, reconhece Abraão, e ele se lembra o valor de Lázaro. Manda Lázaro lá na casa dos meus irmãos. Alguém que ele teve todos os dias na porta de sua casa, a quem ele podia ter feito o bem, porque ele era rico, e Lázaro era pobre, doente, ele podia ter cuidado dele, feito alguma coisa, dado comida, não sei. Mas ele não fez nada porque ele negligenciou o valor de Lázaro. Mas lá ele se lembrou que Lázaro era importante. Mas já era tarde demais, porque o bem que ele podia fazer a Lázaro, não podia fazer mais. A terceira coisa que esse rico percebe também, quando está lá em tormento, ele se lembra da sua família. Ele se lembra que ele tinha uma família. E ele se lembra da salvação e da eternidade. E ele se lembra que tinha que ser falado de Deus, da palavra, do juízo eterno, da eternidade. Mas já era tarde demais, porque ele já estava do outro lado. E nós podemos hoje, enquanto nós estamos aqui desse lado, aprender com esse rico. Porque esse rico não era um gentio, esse rico era um judeu. Digamos que hoje esse é alguém que tem uma aliança com Deus, mas que negligenciou o conhecimento que ele tinha da palavra de Deus, viveu uma vida negligenciando as coisas de Deus. Mas o grande dia, para ele chegou. E esse grande dia vai chegar para todos nós. E não é tempo mais de brincarmos. Não é tempo da igreja brincar, não é tempo dos jovens brincarem, não é tempo dos adultos brincarem, não é tempo dos idosos brincarem. Não importa a nossa idade, não é tempo de brincar. Deus não está brincando conosco. Deus não está inventando que o inferno existe. Em doutrinas básicas, quem já fez o rema, sabe que existe lá a ressurreição dos mortos, ou seja, vai acontecer, os mortos vão ressuscitar. Existe também o juízo eterno, o juízo vai acontecer para todos os homens. Claro que existe um juízo para a igreja por causa do sangue de Jesus. Nós já fomos justificados em Cristo. Não vou entrar aqui porque isso não é o tema de hoje, mas existe um juízo. Jesus não morreu se não fosse necessário morrer, irmão. Se tivesse outro jeito, Jesus disse, não tem outro jeito de passar esse cálice de mim. E não houve, porque ele foi para a cruz. Se ele não morresse, eu e você não estaríamos salvos. E esse seria o nosso destino, igual ao do rico. Mas porque Deus nos ama, hoje Deus está tratando conosco. Vamos ler, por gentileza, lá em Hebreus 12, 6. Depois, se puder colocar só o meu tempo ali para eu poder me guiar, por gentileza. Eu gostaria de ler na versão King James, eu prefiro a versão King James, que fala assim: o Senhor disciplina a quem ama e educa todo aquele a quem recebe como filho. Eu sei que muitas pessoas não gostam desse versículo, porque nós entendemos Deus, tipo, talvez assim, como alguém que vai bater em nós. Não é isso que a Bíblia está falando, que ele vai nos bater ou nos causar sofrimento. Mas a Bíblia fala que Deus vai nos corrigir
e nos educar, sabe, como um pai e uma mãe faz. Só que Deus não vai errar como um pai e uma mãe erra, mas Deus, ele é perfeito, ele sabe como fazer. Só que eu vou contar para vocês um exemplo meu, tipo, que me marcou na minha vida, até hoje eu nunca esqueci isso. Quando eu era criança, não lembro exatamente minha idade, talvez eu tivesse ali entre 5 e 6 anos. Não lembro se eu fazia alfabetização ou primeira série, não sei que série eu fazia. Mas eu acredito que eu ainda estava na fase de aprender a ler e escrever. E eu era criança. E na escola tinha uma outra criança, né, que levou uma mamadeirinha, que até eu já vi essa mamadeirinha. É uma que tem um liquidozinho que você, quando baixa, o líquido desaparece, depois volta e o líquido aparece. E eu fiquei fascinada por aquela mamadeira. Só que a menina não queria deixar, tipo, talvez eu brincar ou coisa semelhante, mas eu queria a mamadeira. A menina deu bobeira, o que foi que a Ana Lídia fez? Foi lá escondido. Por isso que a Bíblia diz que deve corrigir a criança. Eu sabia que era errado, tá? Ninguém precisa me dizer que era errado, porque eu lembro que eu sabia que eu estava fazendo algo errado, tanto que eu fiz escondido. Eu peguei a mamadeira, eu não lembro de muitas coisas dessa idade, mas disso eu me lembro. Peguei a mamadeira, coloquei dentro da minha bolsa e levei para casa. E aí eu estou feliz da vida brincando com a mamadeira que eu conquistei a preço de qualquer custo, nem que fosse furtando. Estava brincando lá no meu quarto, aí chega lá a minha mãe, que conhece todos os meus brinquedos, e eu sabia que não tinha me dado aquele. Mas a minha mãe, sabiamente, ela não foi tipo dizer, Na sabedoria que Deus deu aos pais, chega a minha mãe e fala, que brinquedo novo é esse? Tão legal. Onde você conseguiu esse brinquedo? Não, foi uma amiga minha que me deu na escola. E a minha mãe, nossa, que amiga legal foi essa? Deixa eu ver esse brinquedo. Esse brinquedo é muito interessante. Aí ela começou a conversa dela comigo, E dizendo, eu tenho que conhecer essa amiga. Eu vou lá na escola conhecer essa amiga para agradecer a ela por esse presente que ela lhe deu. Não, por favor, mãe. Não, mãe, ela me deu, mas a senhora não precisa agradecer, eu já agradeci. Porque assim, um pecado puxa o outro. Veja, eu furtei, depois eu comecei a mentir para encobrir o primeiro pecado, certo? E eu era uma criança. Mas a minha mãe entendeu, obviamente, e sabiamente ela estava ali me educando e me corrigindo dentro da palavra de Deus, E minha mãe não bateu em mim, irmão. Ela conversou comigo até eu confessar o meu pecado, até eu admitir que eu fiz, eu peguei a mamadeira e tal. E a minha mãe falou, então, não tem problema. Amanhã nós vamos na escola, eu vou junto com você, você vai devolver a mamadeira e vai pedir desculpa para sua amiguinha. E nunca mais você vai pegar isso. Irmão, pergunta quantas vezes eu trouxe qualquer coisa de outra alguém para dentro de casa. Nunca mais. E eu me lembro até hoje do dia que eu entrei na escola com minha mãe, ela me carregando e ela contando para todo mundo. Ela vai devolver a mamadeira que ela pegou emprestada da amiguinha dela. Todos os professores olhando para mim, os meus amigos. Ela não pediu desculpa à minha amiguinha. Eu tive que pedir desculpa. Eu tive que devolver. Sabe? Eu estou falando da minha mãe natural. Porque assim, ela queria me livrar de uma cadeia natural. Porque se eu me tornasse uma ladra, o meu destino aqui na terra seria estar na prisão, hoje. E quantos não estão lá hoje porque alguém não os corrigiu, ou talvez os corrigiu, mas eles não ouviram? Não é? Mas não só de uma cadeia natural, mas também do inferno, na eternidade. Da mesma forma, por que minha mãe me corrigiu? Se ela tivesse só, eu te amo, filhinha, coisa linda, a bichinha, trouxe uma madeirinha para casa, não tem problema não, vai brincar. Irmão, eu ia continuar trazendo outras coisas. Mas a minha mãe decidiu me corrigir e me educar e me mostrar que aquilo não era certo. É isso que Deus faz conosco. Quando nós erramos, o Senhor vai dizer, esse não é o caminho, essa não é a forma. Você precisa se consertar, porque senão você vai cair no abismo, e Deus não quer que você caia no abismo. Deus não quer que você vá para o inferno, Deus não quer que você morra e viva uma eternidade sem Ele. Então, da mesma forma que a minha mãe me corrigiu ali, e você vê amor nessa correção, porque eu vejo.
Agora, se ela não tivesse me corrigido, isso não era amor, porque ela estava dizendo, tanto faz como tanto fez, faça o que você quiser, viva a sua vida livre, sem se importar com os outros. Vá atrás do que você quer, mesmo que você precise roubar, mesmo que você precise furtar. Realize todos os seus prazeres, independente de como você vai conseguir isso. Seria a mensagem que ela estaria passando para mim. Né? Mas a minha mãe não passou essa mensagem. Então Deus também ele vai nos instruir de acordo com a sua palavra. E tudo que estiver fora da sua palavra, ele vai nos trazer. Esse não é o caminho, você está fora do caminho. Você precisa endireitar a sua vida, porque o grande dia vai chegar, o tempo está acabando e o caminho está ficando mais estreito. Então hoje à noite é uma noite de correção, irmãos. Hoje é uma noite da gente colocar a nossa vida nos trilhos. E eu fui estudar para eu poder trazer aqui para vocês, né? Porque muitas pessoas ficam falando, confundem muito hoje o mundo, confunde muito o amor. Parece que o mundo não entende o que é amor. A mensagem que o mundo aí fora fala que é o amor. Ah, mas Deus não é amor, então porque Deus é amor, ele aceita tudo? Não, irmão. Porque Deus ele é amor, ele rejeita tudo e se opõe a tudo que não é amor, que não vem do amor, que não provém do amor. Tá? Então, porque Deus é amor, ele vai aceitar que o marido trai a esposa. Isso não é amor, irmão. Mas é isso que o mundo está pregando aí fora. Que o amor aceita tudo. O amor não corrige nada. O amor só sente pena. Ô, bichinho, coitadinho. Coitadinha, deixa. Não tem problema. Isso não é amor. Isso é um engano de Satanás para que a pessoa morra do jeito que ela está e vá para o inferno. Porque foi para isso que Satanás veio. Não é? Só que a Bíblia fala que Deus, sim, ele é amor, ele nos ama, mas não quer dizer que, do jeito que um pai pode amar um filho, você não quer dizer que porque você o ama, você concorda com ele 100%. Ou que você ama o seu filho, você sabe que ele tem algumas coisas que ele precisa melhorar. Ah, não, mas eu amo, ele é perfeito. Não tem nada a ver, você vai mentir, não. O amor é verdadeiro. Né? E o amor se opõe a tudo que não vem de amor. Então, Deus ele não vai aceitar as coisas que não provêm do amor. Vamos ler rapidinho lá em Provérbios 6, do versículo 6 ao 19. Não, 16, desculpa. Provérbios 6, do 16 ao 19. Há 6 atitudes que o Senhor odeia. Deus odeia alguma coisa. Eu pensei que Deus só amava tudo. Bom, irmão, Deus odeia algumas coisas. Há 6 atitudes que o Senhor odeia e 7 atitudes que Ele detesta. Olhos arrogantes, língua mentirosa, mãos que derramam sangue inocente, coração que maquina planos perversos, pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha difamações é aquele que provoca contenda entre irmãos. Você viu que Deus odeia algumas coisas? Se as pessoas estiverem cometendo isso, Deus está se opondo a essas pessoas, porque Deus é amor, e essas atitudes não provêm de amor. Então Deus não vai se juntar com essas pessoas para fazer isso. Quem faz isso é inimigo de Deus, está lutando contra Deus. E Deus estará lutando contra eles também. E eu não sei contar você, mas eu não quero ser inimigo de Deus. Né? Como disse lá Nicodemos, que não sejamos achados lutando contra Deus. Não nós que somos o seu povo, não nós que somos a sua igreja, não nós que conhecemos a palavra, não nós que já fizemos o rema, a escola de ministro, não nós. E para trazer essa correção hoje à noite, eu vou trazer para vocês aqui, a gente vai pegar as correções baseadas nas correções que foram para a igreja de Apocalipse. Né? Nós sabemos que tem 7 cartas para a igreja, não foi para o mundo, foi para a igreja da Ásia. Então ali Jesus está tratando com as igrejas, está corrigindo, porque ele ama a igreja e ele está dando tempo delas se arrependerem, de mudar, de se limpar, até porque a igreja é a noiva dele. Se ele não amasse, irmão, ele não viria corrigir. Né? Então, assim, é o que eu falei. Ele não está falando com o mundo, ele está falando comigo, com você. Então, se houver algo em que você se identifique,
Hoje é dia de se arrepender, de voltar atrás e de pedir perdão a Deus, de alcançar graça, de alcançar favor e, sabe, mudar de rota. Porque arrependimento eu estou indo nessa direção, mas se eu me arrepender, daqui eu dou meia volta e eu mudo o meu caminho. Eu estava seguindo uma vida de pecado, mas a partir dali eu tive uma mudança de atitude. Eu não vou seguir mais por aquele caminho. Eu mudei minha rota, eu estou voltando. Se eu estava indo para o lado da morte, eu estou indo agora para o lado da vida. Então nós vamos ver lá em Apocalipse 2, do versículo 4 a 5, nós vamos ver qual foi a repreensão para a igreja em Éfeso. Né? Claro que eu não vou fazer aqui também um estudo esmiuçado, profundo, de tudo que foi ensinado, seria muita coisa e não daria tempo para isso. Eu vou pegar os pontos principais da correção e trazer para a gente. Tá? Então, lá em Apocalipse 2, do 4 ao 5, diz: entretanto, tenho contra ti o fato de que abandonastes o teu primeiro amor. Recorda-te, pois, de onde caístes, arrepende-te e volta à prática das primeiras obras. Porquanto, se não te arrependeres, em breve virei contra ti e tirarei o teu candelabro do seu lugar. Então, veja, aquela igreja, ela esqueceu do primeiro amor. Se você estudar um pouco sobre a igreja de Éfeso, você vai ver que a cidade de Éfeso, ela era cheia de ocultismo, de bruxaria, de feitiçaria. Que foi ali até que já vi várias imagens onde vários livros de bruxaria foram queimados, que davam não sei quantos mil dinheiro deles lá. Né? Então, assim, Paulo ensinou para aquela igreja a rejeitar toda doutrina que não fosse da palavra de Deus, o ocultismo, todas as coisas das trevas, e eles eram bons nisso, em reconhecer a verdade e a não penderem para o lado da falsa doutrina, mas talvez eles se tornaram tão duros, ou acharam que eles eram tão santos, ou tão puros, ou tão separados, que eles achavam que não estavam precisando mais de Jesus, porque agora eles tinham se santificado por conta própria, já que eles estavam conseguindo, não, eu não me misturo com esse povo, eu não ando com os bruxos, eu não faço mais feitiçaria, eu não ando mais nesse caminho. Mas talvez eles fecharam tanto o círculo que um bruxo que estava ali, que talvez quisesse se arrepender e fazer parte da igreja deles, eles eram tão duros que eles não conseguiam amar aquela pessoa e entender que o Deus que me salvou hoje está me usando para ser exemplo, para dizer para você que aquele que me alcançou pode te alcançar. Veja. Será que muitas vezes nós não estamos achando que nós somos muita coisa? Eu sou melhor que fulano porque eu não traio, eu não roubo, eu não faço isso, eu não faço aquilo. Essa pessoa nunca poderá ser salva? Ué, mas você foi. Deus te tirou da lama. E na verdade Deus te tirou e não te levou já para o céu para dizer assim, vê quem ele era, vê quem ele é hoje e vê que o que eu fiz na vida dele eu posso fazer na tua. Nós não estamos aqui para acharmos que somos melhores do que todo mundo, esquecermos de que Jesus, ele ama as pessoas e ele quer trazer elas para perto deles. Nós não estamos aqui para colocá-las para longe e dizer, é impossível Deus te alcançar depois de tudo que você já fez. Então nós precisamos voltar a amar as pessoas. Nós precisamos amar as pessoas. Nós precisamos amar os perdidos. Nós precisamos entender, Deus me amou do jeito que eu estava, Deus ama essas pessoas, Deus deseja alcançá-las, Deus deseja salvá-las. Se Deus me mudou, Ele também pode mudar elas. Se Deus me perdoou, Ele também pode perdoar elas. Em Efésios 4:32 diz, Efésios 4:32, pelo contrário, sede bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, da mesma maneira como Deus vos perdoou em Cristo. Se Deus foi capaz de perdoar você, Ele é capaz de perdoar quem quer que seja. Então não seja você a impedir que alguém venha até Deus, mas seja você um cooperador de Jesus. Lembre-se, você está na terra porque você ama Jesus, e se você o ama, você vai ser um discípulo dele, e você vai ser conhecido pelo amor. Não deixe que o seu amor se esfrie no tempo de hoje, porque nós estamos vivendo em tempos difíceis, mas você tem que perseverar. O amor de muitos esfriará, mas não o nosso. Amém? Agora vamos para a segunda igreja, a igreja em Esmirna.
Então a gente viu que na igreja de Éfeso o amor ele importa. Nós precisamos amar. Nós não podemos deixar de amar as pessoas. Até Jesus voltar, nós temos que amar. Nós temos que estar abrindo a porta. Nós temos que estar trazendo elas até Jesus. Ei, tem jeito, ei, tem solução. E agora vamos aprender com a igreja em Esmirna, lá em Apocalipse 2, do 10 ao 11. Vamos aprender com eles de que a eternidade importa. Não temas nada do que estás prestes a sofrer. Eis que o diabo está para lançar alguns de vós na prisão, a fim de que sejais provados, e sofrereis perseguição durante 10 dias. Sê fiel até a morte, e eu te darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, compreenda o que o Espírito revela às igrejas. O vencedor, de maneira alguma, sofrerá a punição da segunda morte. Sabe, a igreja de Esmirna, ela sofria grande perseguição. Inclusive, os pastores daquela época lá foram mortos. Né? Então, assim, eles foram mártires. Jesus sabia o que eles estavam sofrendo. Jesus estava ali dizendo para eles: ei, não me negue. Aguente firme aquilo que você tiver que sofrer pelo meu nome. Seja a prisão, seja a perseguição, seja algumas pessoas deixarem de querer ser seus amigos, seja alguns parentes seus não quererem mais ver você porque você escolheu Jesus e elas não. Seja o governo levar você para um lugar e matar você porque você não disse que César é o Senhor, porque naquela época do Império Romano tinha que dizer que César era o Senhor. Obviamente os cristãos se negavam a fazê-lo. Eles não iam dizer que César era o Senhor, não iam se ajoelhar diante de uma estátua de César. Então eles eram mortos por causa disso. Mas quantos não negaram Jesus e perderam a sua coroa? Irmãos, eu sinceramente não acho que nós podemos nos comparar com essa igreja, porque graças a Deus nós vivemos num país ainda livre, religiosamente. Existe perseguição ideológica e tal, aquele negócio ali, sim, mas de morte, coisa assim, se houve, não estou sabendo. Mas não há que nem isso. Mas existem hoje irmãos nossos em outras nações que estão sofrendo essa perseguição de Esmirna e que não estão negando ao Senhor. Então, não sei qual dificuldade você está passando nesse momento, mas seja fiel até a morte, se preciso for. Não abandone o Senhor por causa das dificuldades que você está passando, por causa dos seus sofrimentos, por causa de Y, de X, de Z, de fulano, de cicrano, de dinheiro, de Y. Não. Existe uma coroa da vida que está sobre a sua cabeça. E Jesus disse que se você não o negar, Ele não te negará diante do Pai. E mesmo que eles morram aqui e sejam mártires, mas eles não ficarão separados de Deus na eternidade, não morrerão a segunda morte. Então nós temos que ser muito fortes, irmão. Nós, Deus me livre, se morássemos em um país que fosse perseguidor da igreja, teríamos que ser fortes o suficiente para morrer por Cristo. Imagine que estamos num país livre, quanto mais forte temos que ser, porque estamos vivendo aqui na bonança da liberdade. Então, persevere até o fim, porque a eternidade é mais importante do que o agora. Vamos ler lá em Mateus 5, do 11 ao 12. Bem-aventurados sois vós quando vos insultarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos sobremaneira, pois é esplêndida a vossa recompensa nos céus, porque assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Ou seja, ei, se vocês estão sendo perseguidos, não fiquem tristes, se alegrem. E outra coisa, não é privilégio de vocês. Todas as gerações sofreram perseguições. É natural que Satanás persiga aqueles que pregam o contrário do que ele quer que aconteça no mundo. Vamos seguir para a próxima igreja. Vamos ver a igreja em Pérgamo. Apocalipse 2, do 14 ao 16. Nós vamos ver aqui que a verdade, ela importa.
Tenho, contudo, contra ti algumas admoestações, porquanto tens contigo os que seguem a doutrina de Balaão, que ensinou Balaque a armar ciladas contra os filhos de Israel, induzindo-os a comer alimentos sacrificados a ídolos e a se entregarem à prática da prostituição. Além disso, tens também alguns que, semelhantemente, seguem a doutrina dos nicolaítas. Diante do exposto, arrepende-te. Caso contrário, logo virei contra ti e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Veja, a gente está falando de pessoas dentro da igreja, a gente não está falando de pessoas fora da igreja. Eles estavam ensinando a doutrina de Balaão e dos nicolaítas. Se você nunca ouviu falar, vamos ouvir falar agora. Os nicolaítas, eles levavam uma vida de indulgências irrestrita, né? E eles eram indiferentes a praticar o adultério ou comer comida sacrificada aos ídolos. Ou seja, tipo, a gente é crente, mas está tudo certo. Qual o problema da gente adulterar? Qual o problema da gente se prostituir? Qual o problema de que fizeram um sacrifício para Baal? Bora comer, não tem nenhum problema. Bora comer aquela macumba. Qual a dificuldade de sentar na mesa dos escarnecedores e se parecer com eles? De cheirar igual ao mundo? Aí a gente vai para Balaão. Alguém que gostaria de ganhar, que gostava, né, de ganhar dinheiro praticando o que era errado, movido pela ganância, para enganar as pessoas por dinheiro. Ele reconheceu que não tinha como destruir a Israel com uma maldição externa, porque ele foi pago para amaldiçoar Israel, mas ele não conseguiu. Porque ele entendeu que Deus tinha abençoado, ele não tinha como amaldiçoar o que Deus abençoou. Mas ele entendeu que tinha um jeito de fazer Israel tropeçar e sair debaixo da mão de Deus. E o que foi que ele fez? Arrumou mulheres, né, digamos assim, prostitutas, infiltrou dentro do povo lá de Deus, para que os judeus lá, os hebreus, se prostituíssem através da imoralidade sexual, e eles se envolvendo com essas mulheres, depois fossem induzidos a adorar os deuses dessas mulheres. Falsas doutrinas, doutrinas de demônio. A gente vê que a doutrina de Balaão e dos nicolaítas era, sabe o quê? A libertinagem. Talvez hoje eu vou dizer assim para você: Jesus morreu já por você, já está pago todos os pecados, pode pecar à vontade, porque ele deu um cheque em branco para você pecar uma vez salvo, salvo para sempre. Isso não é verdade. Jesus não morreu e te deu um cheque em branco para pecar. Na verdade, ele te disse: a partir de hoje não peques mais, porque eu morri por você, mas se você rejeitar isso, você vai sofrer o dano e a consequência por me rejeitar. Porque aqueles que rejeitaram a velha aliança não entraram no descanso. Imagine, Paulo disse: aqueles que rejeitarem a graça do sangue de Jesus, se usufruirão do descanso de Deus. Não é? Então, a liberdade que Deus nos deu não é libertinagem para pecar. Vamos ler lá em Judas 1,4, por gentileza. Porquanto certos indivíduos cuja condenação já estava sentenciada há muito tempo, infiltraram-se em vossa congregação com toda espécie de falsidade. Essas pessoas são ímpios e adulteraram a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus, Cristo, nosso único soberano e Senhor. Porque não foi para isso que Jesus morreu por nós. Não foi para a gente viver igual ao mundo, viver como era antes de conhecer Jesus. Não é dessa forma que Deus quer que a gente viva. Em prostituição, em imoralidade sexual. E aqui eu vou te falar, pornografia, coisas erradas. Isso não é de Deus. Se você é crente, se você é um homem de Deus, uma mulher de Deus, isso não é a vontade de Deus para a sua vida. Você tem que ter uma aliança com os seus olhos, você tem que ter uma aliança com os seus ouvidos, porque se algo que você está vendo ou ouvindo está te fazendo pecar e está te levando para longe de Deus, se você continuar ouvindo, isso vai te levar para mais e mais e mais e mais longe de Deus. E talvez seja tarde demais, como foi tarde demais para o rico. Então, se você tiver hábitos errados, é melhor hoje você se arrepender e deixar isso para trás, porque a eternidade é mais importante do que isso. Vamos para a igreja em Tiatira. Vamos aprender com eles de que também a pureza importa. Apocalipse 2:20.
No entanto, tenho contra ti o fato de que toleras Jezabel, aquela mulher que se diz profetiza, porém com seus ensinos ela induz os meus servos à imoralidade sexual e a comerem alimento sacrificado aos ídolos. Nós sabemos que Jezabel, lá no Velho Testamento, era uma profetisa, uma sacerdotisa de Baal. E se você for estudar, assistir alguns vídeos que tem no YouTube também, de estudiosos, de outras pessoas que estudam, a história, eles vão te mostrar que nos cultos a Baal tinha muita orgia, imoralidade sexual, as pessoas ali dormindo uma com a outra e tal, coisas erradas, e tinha canibalismo, sacrifício de criança, de pessoas, eles comiam aquelas pessoas também. Então, é um ritual totalmente demoníaco, sacrifícios humanos, coisas erradas que Deus odeia, eles faziam. E aqui está dizendo que aquela igreja tolerava isso, quando Deus não aceita isso de forma alguma. Quando isso não está de acordo com a palavra de Deus. Então, nós não podemos, como cristãos, estar aceitando as coisas erradas como se fossem certas. Porque hoje as pessoas querem colocar na nossa mente que não há mais certo e errado. Isso é certo para você, mas para mim não é. O que é certo é o que a palavra de Deus diz. Não sou eu quem digo o que é certo, não sou eu que digo o que é errado, não sou eu quem digo o que é pecado. Quem diz isso é o juiz de toda a terra, que é Deus. Se ele disse que mentir é pecado, é porque é pecado. Se ele diz que adulterar é pecado, é porque é pecado e não é para você fazer. Quem vai julgar você é Deus, não é as pessoas que estão dizendo para você que isso está certo, isso está errado. Quem vai te julgar é Deus, ele vai dizer, eu disse para você não adulterar e você fez. Eu disse para você não cometer imoralidade sexual com o seu corpo, porque o seu corpo não é seu, é meu, e você estava usando o seu corpo para fazer o que eu falei para não fazer. A pureza é importante, nós temos que nos guardar para o Senhor, nós somos a igreja de Cristo. E Ele não vai vir buscar uma igreja suja e imunda, que compartilha dessas coisas satânicas, coisas erradas. Não é essa a igreja que Jesus merece. Vamos ver agora lá a igreja em Sardes. A igreja em Sardes. Nós vamos ver que a vida e a vida ela importa. Apocalipse 3:1. Essa palavra de hoje não tem muito amém, né? O anjo da igreja em Sardes escreve, assim declara aquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as estrelas. Conheço as tuas obras, que tens fama de estar vivo, mas de fato tu estás morto. Ou seja, você tem a aparência de ser crente, de ser santinho, de ser certinho. Na igreja você faz tudo lindo e maravilhoso, mas eu te conheço em casa. Eu sei como você trata a sua esposa. Eu sei como você olha para as mulheres, eu sei como você olha para os homens, eu sei o que você pensa. Eu te conheço por dentro, Jesus está dizendo. Sabe? Sepulcros caiados, aparência de engano, mentira, fingimento. Na igreja levanta as mãos, finge que está tudo bem, mas só Deus sabe que monstro é quando sai daqui. Só a esposa ou o esposo sabe, ou os filhos. Irmãos, Deus não nos chamou para isso. Jesus disse que os verdadeiros adoradores vão adorar o Pai em espírito e em verdade. E a nossa fé, a palavra de Deus diz, deve ser sem fingimento. É melhor você pecar e reconhecer o seu erro e dizer, rapaz, eu errei. Deus me perdoe. Eu pensei coisa errada porque todo mundo pensou em algum momento, porque você não tem como impedir alguns pensamentos de virem. Mas uma coisa é você pensar uma vez, uma coisa é você permanecer pensando. Uma coisa é você pecar, outra coisa é você pecar, depois continuar pecando e continuar fingindo que nada aconteceu e que está tudo certo entre você e Deus, porque não é entre você e eu. Entre você e Deus, irmão, você pecou contra Deus. José disse, não pecarei quando ele não quis se deitar com a mulher de Potifar. Não pecarei primeiro contra meu Deus, depois não pecarei contra Potifar. Então, quando a gente peca, a primeira consciência tem que ser para com Deus e depois para com o nosso irmão. A gente não pode ficar tendo aparência de crente e os outros que estão conhecendo, olhando e dizendo, que pessoa é essa aí? Pelo amor de Deus, para ser crente como essa daí, eu não quero ser não.
Se eu contasse o pastor que esse fulano é ou essa fulana é, misericórdia. Mas sabe, mesmo que o pastor não saiba, existe, o verdadeiro pastor sabe, ele está dizendo hoje, não é dessa forma que eu quero que você viva, de aparências, de fingimento. Com Deus é sim, sim, não, não. Limpa primeiro o copo dentro, como disse Jesus, e o exterior vai estar limpo. Amém? Então, nós precisamos ter uma vida verdadeira diante de Deus e também diante dos homens. Vamos lá para a igreja em Filadélfia. A igreja em Filadélfia, vamos ver lá em Apocalipse 3, do 8 ao 11. Conheço as tuas obras, e eis que tenho colocado diante de ti uma porta aberta, que ninguém consegue fechar. Tens pouca força, mas obedecestes à minha palavra, e não negastes o meu nome. Farei aos da sinagoga de Satanás, aos que se dizem judeus e não são, mas mentem, sim, farei que venham adorar prostrados os teus pés e saibam que eu te amo. Porque destes atenção à minha exortação quanto a suportar os sofrimentos com paciência. Eu igualmente te livrarei da hora da tribulação que virá sobre o mundo todo, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Veja, essa igreja, Jesus não repreende ela. Jesus, na verdade, ele está dando um elogio de que mesmo sendo fraca, mesmo não tendo força, ela resistiu até o final. As perseguições que naquela época, vamos dizer, religiosamente veio de alguns judeus que se diziam judeus e não eram, até porque Jesus não vai ensinar o ódio contra os judeus, nós amamos os judeus, né? Nós amamos, primeiro os cristãos têm que amar todo mundo, porque Jesus ensinou a amar, ele não ensinou a odiar ninguém, né? E claro que nós vamos amar os judeus, porque Jesus veio dos judeus, né? E os judeus são povo de Deus também, e não quer dizer que os judeus não erram, os judeus erraram, os cristãos erraram, outras religiões também erraram. Mas aqui diz que eles resistiram às perseguições, e eles foram fiéis a Deus até o fim. Então Jesus está dizendo, abrirei uma porta que somente eu posso abrir para você. Eu vou te honrar pela sua perseverança. Mesmo sendo fraco, eu não sei você, irmão, mas na minha força, eu não tenho como ser tudo o que Deus quer. Eu não tenho como me manter limpo num mundo corrompido. Mas com a ajuda do Espírito Santo, nós podemos. Amém? E a recompensa vai chegar se nós guardarmos a nós mesmos, porque a palavra diz, guarda, sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, não diz, ei, sobre tudo que se deve guardar, pede a Deus que te guarde, não, guarda o teu coração, tu mesmo, guarda o teu coração, guarda os teus olhos, guarda os teus ouvidos, você tem o controle da sua televisão, você tem o controle do seu celular, você tem o controle da sua conta do YouTube, você tem o controle do seu Instagram. Mesmo que o Instagram coloque vídeos que você não quer ver, mesmo que o YouTube coloque lá um vídeo que você não quer ver, você não precisa ver. Você, opa, o que é isso? Tira isso aqui, isso não é de Deus, sai fora. Sai fora. Vamos lá agora ver a última igreja, que é a igreja em Laodiceia. Nós vemos aqui que a temperatura importa, né? Nós conhecemos bem esse versículo aí em Apocalipse, do 3, 15 e 16. Conheço as tuas obras e eu sei que não és frio nem quente, antes fosses frio ou quente. E por este motivo, porque és morno, não és frio nem quente, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Vamos ler lá em Tiago 1:8. Tiago 1:8. Pois é vacilante e inconstante em todos os seus caminhos. Em outras versões, eu não sei essa é a King James, mas acredito que na Corrigida Fiel diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Ou seja, se para ele foi interessante estar do lado dos crentes, hoje ele vai estar. Mas se amanhã foi interessante estar do lado do diabo, também ele vai estar. Ele está sempre... Não sabe onde ele fica, se serve a Deus, se serve o diabo, se serve o dinheiro, se não serve. Ou seja, na hora que for mais interessante ficar com Deus, eu vou ficar. Quando não for mais interessante, eu vou ficar aqui no meio desses amiguinhos, depois desses amiguinhos. Lá na escola não é interessante ser crente, senão todo mundo vai me tratar com bullying, de que eu sou a caretinha, de que eu sou a crentinha, o crentinho, de que eu sou diferente, então eu vou fingir que eu sou igual a eles. Mas eu continuo indo para a igreja. Ou seja, eu sou amigo de Deus, entre aspas ali, mas eu também, na hora de contar com os outros, eu me camuflo, sabe aquele crente camaleão?
Crente chuchu que vai pegando o gosto por onde vai passando, ele vai, não, eu não quero problemas com ninguém, não quero problemas com ninguém. Dizer que eu sou de Jesus, vou ficar calado. Não. Deus disse que esse tipo de gente, ele está a ponto de vomitar. E ele está falando que esse tipo de gente está dentro da igreja dele. Pessoas que não se decidiram ainda por Deus 100%. Elas estão com Deus quando está tudo bem. Mas quando está, tipo, apertou, ou não, né? Porque assim, eu acho engraçado que tem pessoas que quando está tudo bem se esquecem de Deus. Algumas. Né? Outras, quando está tudo bem, meio que fica com Deus. Mas quando fica mal, abandona Deus. Então assim, eu falo, gente, só é desculpa. Porque tem gente que quando está ruim se lembra de Deus, aí tem gente que quando está mal se esquece de Deus. E gente que quando está bem se lembra de Deus, outros se esquecem de Deus. Então assim, irmãos, onde está o nosso coração? 2022 anos se passaram, nós vamos entrar no ano 2023. Não sabemos quando é o dia que Jesus Cristo vai voltar, mas todas as coisas já estão se preparando para a volta dele. Os sinais estão aí para todo mundo ver. Satanás, ele não está mais vindo como anjo de luz. Não, ele já está com a cara dele mesmo disfarçada, e mesmo com a cara dele as pessoas estão aplaudindo. O satanismo cresceu muito no mundo, não foi só no Brasil, no mundo, o ocultismo, a bruxaria, coisas que Deus detesta e as pessoas estão aplaudindo e achando normal. Nós estamos vivendo nessa geração. A Bíblia diz que quando Jesus estiver às portas, será semelhante à época de Noé. Sabe, Noé não era a maioria. Eu não quero ser a maioria, eu quero ser aquele que está com Deus. Noé não se importou de não ser amiguinho de todo mundo, da população ou da maioria. Ele decidiu ficar com o que era importante. Ele decidiu ficar com Deus. E porque ele decidiu ficar com Deus, Deus salvou a vida dele. Porque Deus não vai obrigar ninguém a ficar com ele. Que eu e você hoje nós possamos entender de que Deus prometeu que Jesus voltaria e nós não sabemos o dia nem a hora, mas ele disse que o servo bom tem que estar pronto e preparado para este dia, para esta hora. Seja hoje, seja amanhã, seja depois de amanhã. Se tem algo que nós precisamos corrigir, não faça como aquele rico, não se lembre disso quando estiver lá, se lembre disso hoje, se lembre hoje que você tem uma família, pregue hoje para a sua família de Jesus, peça hoje perdão para a sua esposa, para o seu esposo, peça hoje perdão para os seus pais, para os seus filhos. Hoje é o dia de pedir perdão, não, eu vou pedir amanhã, mas já faz 5 anos que você vai pedir e você nunca pediu. E o amanhã pode ser tarde demais. Vou mandar uma mensagem para aquele fulano de tal, vou pagar o dinheiro que estou devendo a ele, faz 5 anos e ainda não pagou. É tempo de corrigir todas as coisas, é tempo de se arrumar com Deus. É tempo de fazer as coisas que você precisa fazer e não deixar para amanhã, porque o amanhã pode ser tarde demais. É tempo de orar hoje e pedir perdão, porque se na eternidade não tem mais como pedir perdão, já foi, já aconteceu. A oração não será mais atendida, não será mais ouvida. O destino já vai ter traçado. E se Jesus hoje está trazendo essa mensagem para nós, é porque Ele nos ama e porque Ele deseja estar perto de mim, de você, e deseja que nós cheguemos perto dEle. Amém? Não sei que vocês estão um pouco assustados, mas não se assuste, brincadeira. Mas essa é a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela não diz só o que a gente gosta, não é só oba-oba o evangelho, não é só prosperidade. Não é só casa e carro, um trabalho bom, um esposo, uma esposa legal. Isso também é de Deus, ok. Mas é santidade, é compromisso, é integridade. Eu ouvi uma frase esses dias que diz assim, a pior falta de todas é dizer que não tem nenhuma. Todos nós pecamos, todos nós erramos, todos nós precisamos de Deus, todos nós precisamos de Jesus. Todos nós, não tem ninguém aqui santo no mundo. O único santo foi Jesus Cristo. E Ele quem nos santifica todos os dias. Que Ele possa santificar a minha vida e a sua vida. Que Ele possa ajudar a mim e a você a consertar as coisas que precisam ser consertadas. Que Ele nos dê sabedoria neste dia, enquanto está de dia, enquanto há esperança, enquanto há oportunidade, para que nós possamos viver uma vida que agrade o coração de Deus. Para que nós possamos também levar outros a conhecerem ao Senhor, enquanto há tempo de pregar essa palavra. Amém? Então que Deus abençoe a vida de vocês. Vocês me amam ainda?
Eu também amo vocês, tá bom? E a minha maior alegria vai ser encontrar vocês no céu. Deus abençoe vocês.